Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica das instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. A economia global está mudando. É preciso aprender a lidar com uma base de recursos naturais que é finita, aproveitando com eficiência seus produtos e causando o mínimo impacto. A chamada economia verde é uma necessidade para conseguirmos diminuir as desigualdades e os impactos ambientais na estrutura do planeta. Hoje, na aula 21 do nosso curso, o professor Carlos Eduardo Yang, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, vai falar sobre as possíveis respostas sociais e econômicas frente às mudanças climáticas. Mudanças climáticas. Na aula de hoje, respostas econômicas e sociais. O século XXI apresenta desafios completamente diferentes para as sociedades humanas. Nós agora, em 2021, estamos vivenciando uma pandemia de dimensões ainda não percebidas. Já tivemos pandemias anteriores, mas estamos saindo de um grande evento global que ainda não terminou, com risco de reincidência. Mas, como pano de fundo mais largo, nós temos as mudanças climáticas. E as mudanças climáticas, elas afetam todas as dimensões da sociedade. As relações pessoais, as relações familiares, as relações sociais e, obviamente, as relações econômicas. E, do ponto de vista da economia, nós precisamos buscar, para o século XXI, soluções para esses novos desafios. Que soluções a gente precisa para esse problema? Em primeiro lugar, a gente precisa lidar com o problema do desemprego e da desigualdade, que crescem planetariamente. E, diga-se de passagem, esta crise da pandemia do Covid-19 acentuou ainda mais essa desigualdade. Por outro lado, é a concepção de uma economia que seja capaz de lidar com uma base de recursos finitas e que tem limitações físicas para o seu consumo, embora a gente possa buscar valor infinito. Ou seja, o grande desafio é saber tirar mais valor de uma quantidade cada vez menor de base física. Como? Através de uma busca de uma economia diferente, uma economia de conhecimento, uma economia de ciência, uma economia de inclusão social, uma economia de baixo carbono, ou seja, um monte de objetivos comuns que, conceitualmente, alguns pensadores com os quais eu compartilho, a gente chama de economia verde. Né? O que seria essa economia verde? Uma tentativa da gente reestruturar as atividades econômicas de modo a solucionar os graves problemas sociais e ambientais que a gente encontra, gerando emprego, gerando melhoria de qualidade de vida, mas respeitando a finitude da base material do nosso planeta. Para isso, a gente precisa superar duas visões que são aparentemente antagônicas, mas que acabam esbarrando no mesmo obstáculo para a transformação. O primeiro, que é mais evidente, é o negacionismo, que é a ideia de que o problema em si não existe, né? Nós temos o negacionismo climático, como nós temos o negacionismo da pandemia e outras formas de negacionismo, que consideram que esses problemas ou eles não são relevantes ou eles têm uma escala de prioridade inferior. Então, primeiro eu preciso resolver a economia e depois eu preciso resolver a questão ambiental, seja uma questão climática, seja uma questão de saúde pública. Como se a economia pudesse existir numa base social que independa dessa base humana. E sem vida, a gente não consegue construir nada. Sem vida não há economia. Então não faz sentido o raciocínio de dizer primeiro vamos avançar na economia para depois resolvermos os problemas sociais, os problemas ambientais, porque a economia se baseia em estruturas sociais que estão inseridas num ambiente físico. Então, por trás dessa ideia negacionista, nós temos uma visão completamente equivocada e ultrapassada de que a questão ambiental ela é relevante para os ricos.
Primeiro a gente precisa enriquecer, e lá na frente a gente cuida, como se fosse um jardim, quando, na verdade, o problema ambiental é essencialmente um problema social e ele se manifesta de maneira mais perversa justamente entre os mais pobres. Não é possível fazer inclusão social sem resolver o problema ambiental. E, do mesmo modo, não conseguiremos resolver o problema ambiental sem resolvermos a questão social. E, nesse sentido, a economia verde, o que ela busca? Rejeitar essa visão, tentando buscar uma maneira de ativar a economia exatamente pelo dinamismo de atividades que sejam socialmente inclusivas e que são destinadas à melhoria da qualidade ambiental. Tá? Então, o argumento, por exemplo, de que nós temos que aceitar o desmatamento para gerar renda, para depois a gente resolver os problemas socioambientais, isso não faz sentido, porque o desmatamento causa o quê? Problemas de, por exemplo, insuficiência hídrica. Essa insuficiência hídrica afeta o abastecimento de água, afeta a geração hidrelétrica, que afeta o quê? A conta, que em última instância vai doer muito mais no bolso do indivíduo de baixa renda. Então, para eu fazer uma política socioeconômica efetiva, eu tenho que, por exemplo, proteger os rios. Eu preciso proteger os corpos hídricos. E como eu faço isso? Receita muito antiga, para quem é da cidade do Rio de Janeiro. Dom Pedro II, lá em meados do século XIX, mandou reflorestar o que hoje é a Floresta da Tijuca para proteger os mananciais que abasteciam a corte imperial. Se Dom Pedro II, lá no século XIX, já sabia que a melhor maneira de proteger a água é protegendo a floresta, tá? Por que não implementar essa solução com conhecimento que é do século XX? Além de proteger os rios, a gente protege o carbono, porque esse desmatamento aumenta a concentração de gases de efeito estufa, que, por sua vez, vão acirrar os problemas de mudanças climáticas que tornam as crises hídricas cada vez mais frequentes e cada vez mais possíveis. Então, não é possível dissociar a questão ambiental da questão social. Elas são as duas faces da mesma moeda. E para a gente avançar para um desenvolvimento econômico sustentável, nós temos que avançar num desenvolvimento social sustentável e num uso sustentável da base natural. Por outro lado, a gente também tem que rejeitar a visão do imobilismo. Quando a gente propõe soluções de política ambiental que beneficiem a sociedade, a gente está assumindo que nem sempre essas soluções são isentas de problema. Nós devemos rejeitar a visão de que há um ótimo de não ação e que não ter atividade econômica é positivo. A estagnação econômica gera pobreza, e pobreza é uma causa de degradação ambiental. Por quê? Porque, em função do encurtamento do horizonte temporal, o indivíduo que tem baixa possibilidade de conseguir a sua sobrevivência de hoje não tem nenhuma capacidade de planejar o seu futuro. E sustentabilidade é lidar com o planejamento do futuro, é lidar com as necessidades das gerações futuras. Então, o empobrecimento da sociedade conduz também à degradação ambiental. Então, nós temos que resolver esse dilema, esse grande desafio, que é implementar na prática, com soluções econômicas e sociais e ambientais, o princípio geral do desenvolvimento sustentável. Grosso modo, desenvolvimento sustentável, como democracia, como justiça, são metas. Cada um de nós tem interpretações diferenciadas do que seja justiça, do que seja democracia, do que seja sustentabilidade. Mas existe elementos mínimos comuns, com desmatamento, com degradação ambiental, com deslizamento de terra, inundação, epidemias, com falta de saneamento. Nós nunca conseguiremos ter uma sociedade sustentável, uma sociedade justa e, portanto, uma sociedade democrática. Então, a ideia da economia verde, que é um conceito que, como todo outro conceito, é passível de crítica, né? Mas a ideia dela é buscar ativar a economia justamente por investimentos, por ações que induzam a melhoria do bem-estar
e da equidade social. Ou seja, através do uso eficiente de recursos naturais, o uso de incentivo a ações que sejam socialmente inclusivas, que sejam ambientalmente adequadas, e, por outro lado, restringindo as ações que vão no sentido oposto. Ou seja, nós temos que reduzir emissões de poluentes, aumentar a eficiência no uso dos recursos naturais, no uso da energia, a conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Então, é esse arcabouço que, felizmente, hoje, em 2021, a gente percebe em diversos países desenvolvidos essa ideia de retomada verde da economia e que países em desenvolvimento também adotam. Infelizmente, não é o caso brasileiro. Vamos pensar que ainda, tá? Por que a gente é a favor dessa ideia de esverdear a economia? Em primeiro lugar, porque as atividades verdes tendem a ser as mais intensivas em mão de obra. Elas tendem a ser muito mais inclusivas do ponto de vista de trabalho. Por outro lado, como elas lidam com inteligência, com conteúdo, elas estão mais propensas também a adotar inovação. Então, a gente tem uma correlação positiva, por exemplo, entre a atividade econômica e a inovação, que a gente chama de eco-inovação. Por outro lado, as atividades primárias, que o Brasil, por exemplo, está retornando a ser, elas são mais poluentes, são mais intensivas no consumo de recursos e elas também são pouco demandantes de mão de obra. E a competitividade dela vai se dar pelo preço mais baixo. Quando a gente compete pelo preço mais baixo, a gente está ignorando o quê? A qualidade. Tá? E isso causa um efeito de perda dos serviços ecossistêmicos, da qualidade ambiental, que são particularmente importantes para a qualidade de vida dos mais pobres. A gente trabalha com o conceito de exclusão ambiental. Nós temos uma exclusão da sociedade pelo caminho monetário, uma exclusão monetária, ou seja, indivíduos que têm pouca capacidade de consumo, mas nós temos também uma exclusão não monetária. O indivíduo que gasta 2, 3 horas no seu transporte público de péssima qualidade, exposto à propagação de doenças, esse é um elemento novo que a pandemia traz. Um indivíduo que mora numa área de risco, um indivíduo que está sujeito ao ar contaminado, um indivíduo que não tem a garantia de que vai ter o abastecimento de água e por aí vai. A qualidade do alimento que ele ingere é pior. Ou seja, existem elementos não monetários de pobreza que precisam ser considerados, que são tão importantes, ou até mais, do que os elementos monetários. Quando a gente discute pobreza, a gente pensa quase exclusivamente num conceito monetário de pobreza. Então, a gente tem que avançar nisso. E o esverdeamento da economia se dá exatamente pela melhoria dessas condições, gerando um enriquecimento não monetário dessas populações. Agora, é fundamental. Essa transição para uma economia verde não acontece espontaneamente. Ela precisa de ter uma condução. Isso precisa de uma participação ativa do Estado, da administração pública. Não aquele Estado pesado, burocrático que a gente imagina associado a regimes autoritários, mas um Estado com gestão participativa, com democracias, com técnicas de democracia que estão surgindo hoje em diversas formas, em todos os espaços do planeta. É necessário que esse Estado conduza o mercado, porque o livre mercado não vai conduzir para esse ótimo social por um conceito que a gente, em economia, chama de falha de mercado. E o que é falha de mercado? Se eu não conduzir a economia para esse sentido, a busca do interesse privado, do maior lucro financeiro, vai conduzir para atividades que, no curto prazo, para aquele indivíduo, para aquele agente econômico, é mais lucrativo, mas que não é o melhor para a sociedade como um todo, principalmente no longo prazo. E é isso que a gente vivencia hoje no Brasil, através do conceito de reprimarização, que é um retorno, uma reespecialização produtiva em matéria-prima, que, por sinal, é extremamente consumidora de recurso natural. Temos uma crise hídrica agora. Quem é o maior consumidor de água do Brasil? O agro. O agro é pop, o agro é tech, o agro é desperdício de água. Quem diz isso não sou eu, é o IBGE, Contas Econômicas da Água. O consumo de água pela agricultura é consideravelmente maior do que o consumo para as populações urbanas, para a atividade industrial, e gera muito pouco valor agregado.
Eu sou contra o agro? Não. Eu sou a favor de um agro diferente, um agro inteligente, um agro que seja estruturado com inteligência, com baixo carbono e baixa água. A mesma coisa com o desmatamento. A gente não pode admitir que o Brasil vai ser puxado para o século XXI por desmatamento para botar mais boi e botar mais soja. Ou que a gente vai viver da extração mineral que leva à exaustão do recurso mineral. Voltem à história da Inconfidência Mineira. Acaba o recurso mineral e aí o que acontece? Lembrem da história dos Inconfidentes, do problema do Quinto e por aí vai. Além disso, nós vivemos uma obsessão de retração do Estado. Um discurso falacioso que tem uma presumida hipótese de que a redução do tamanho do Estado libera mais espaço para a atividade privada, que não é verdadeira. E essa crise do Estado brasileiro, por essa visão equivocada de austeridade fiscal no sentido de Estado menor é o melhor, tem reduzido a capacidade de atuação do Estado e principalmente os que se beneficiam disso. O Estado é um provedor de serviços coletivos para consumo coletivo. E quem mais depende desse consumo coletivo? A sociedade, a parte da sociedade que tem menos renda, que não tem capacidade de adquirir esse serviço com recurso próprio. Educação pública, saúde pública, o transporte público e etc. Consequentemente, nós temos uma piora do Brasil em diversas dimensões, inclusive na dimensão climática. Nós pioramos do ponto de vista das emissões de energia, nós somos extremamente ineficientes, nós produzimos cada vez menos por quilowatt gerado, e por isso a gente acaba nessa luta para, como a gente se especializa nessas atividades, tem que consumir energia para produzir a qualquer custo, então a gente acaba estourando a nossa conta de energia. A mesma coisa com a agricultura, o metano, vocês já devem ter aprendido que é oriundo da expansão da pecuária, é uma grande fonte de causa de efeito estufa. Agora, o que é mais vergonhoso para a sociedade brasileira é que em 2021 o elemento que mais cresce e que continua sendo de maior importância para as mudanças climáticas é queima de floresta, que é um absurdo do ponto de vista ambiental. Estamos queimando biodiversidade, estamos queimando serviços ecossistêmicos, estamos emitindo gases de efeito estufa, mas é também um absurdo do ponto de vista social, porque a atividade que vem com essa queima expulsa a mão de obra. O agro é pop, o agro é tech, o agro é desemprego. Este modelo de expansão do agro pelo desmatamento é a maior fonte de desemprego no Brasil. De novo, quem diz isso não sou eu, é o IBGE. Nós tivemos mais de 3 milhões de perdas de emprego no agro entre 2000 e agora. Por quê? Porque essa expansão é uma expansão concentradora, que é para botar uma pecuária extensiva ou uma plantação em monocultura mecanizada que não emprega mão de obra. E isso causa, entre outras coisas, além de tudo isso, problemas de natureza de saúde. Você tem hoje estudos mostrando a expansão de doença de material particulado no Pantanal, na Amazônia, pelo tamanho de fumaça que surge, sem resolver o problema econômico. Alguém ainda poderia dizer, mas pelo menos a gente está crescendo. Não, a gente não está crescendo. A gente está gerando mais desemprego e a renda per capita está caindo. A renda per capita hoje do brasileiro está em torno do que era em 2008. Ou seja, nós regredimos até 2008 ao invés de ter aumentado. A mesma coisa a questão do petróleo. A gente tem uma ilusão de que o pré-sal é a nossa plataforma para o futuro, quando, na verdade, apostar num combustível fóssil é uma aposta extremamente arriscada, porque o mundo está saindo disso. É claro que o petróleo continuará sendo um ativo, mas se vocês observam as políticas dos países envolvidos, eu vou acabar com o motor à explosão, o que significa que a demanda por petróleo vai diminuir. Ele é um bem que a gente chama de maduro, com tendência a declínio. Isso vai gerar o quê? Uma bolha de carbono. Se eu invisto em atividades que são intensivas em carbono, eu corro o risco, daqui a 10 anos, quando o clima tiver condições piores, as políticas que vão ser associadas à necessidade de adaptação às questões climáticas vão ser mais rigorosas contra o petróleo, e eu vou fazer o quê com esse investimento? Ou seja, pode virar mico. Então, a gente precisa expandir. Também pelo aspecto urbano, a gente precisa repensar a infraestrutura urbana. Desastres climáticos são particularmente importantes e são cruéis com as populações de baixa renda. Existe um estudo muito interessante do André Santana,
que mostra que o mesmo evento de chuva em duas comunidades diferentes tem probabilidades diferenciadas de se transformar num desastre. Se essa comunidade tem maior capacidade de adaptação, tem mais investimento, em suma, é uma comunidade mais afluente, que tem infraestrutura adequada, coleta de lixo, asfalto e etc., esta mesma chuva tem muito menos chance de se tornar um desastre do que se essa chuva ocorrer numa comunidade de baixa renda, onde eu não tenho essa infraestrutura urbana garantida. Isso foi feito com um trabalho econométrico, cruzando informações do estado do Rio de Janeiro. E, por outro lado, o nosso problema clássico climático, que é o semiárido nordestino, um outro trabalho que a gente produziu, liderado pelo Lucas Costa, mostrando que a incidência de eventos extremos do semiárido nordestino de seca tem aumentado no tempo, ou seja, as secas estão se tornando mais frequentes. Tem um ciclo natural, mas a intensidade dessas secas tem aumentado. Mas o que é mais dramático, quem sofre mais com essa seca é o cultivo da agricultura tradicional, é o cultivo do milho e do feijão, porque esse cara não tem acesso à irrigação. O grande produtor comercial, que não está pagando pela água, porque ele diz que se pagar pela água vai prejudicar o pequeno agricultor, mas o grande usuário dessa água é o grande produtor que usa a água para irrigação, ele passa batido pela crise de seca. E isso acentua ainda mais a desigualdade. Temos perda da infraestrutura produtiva, né? Nós temos desastres, as pessoas esquecem, por exemplo, do impacto do desastre da mancha de petróleo na atividade de turismo do Nordeste. Isso nunca foi descoberto. Isso tem um custo fiscal. Isso é um problema fiscal, porque o passivo ambiental de hoje é um passivo fiscal de amanhã. A prefeitura, o Estado, tem que arcar com as consequências do desastre. Aquele bombeiro que heroicamente vai lá no escombro tentar resgatar a pessoa, ele tem um custo. O helicóptero que vai fazer o resgate tem um custo. Quem está pagando por isso? A realocação das pessoas que vão ficar desabrigadas. Quem paga por isso são, em particular, os governos subnacionais, que têm menos capacidade de lidar. Então, mudança climática é também um problema fiscal, principalmente para os governos locais, municipais e estaduais, que têm menos capacidade de lidar com isso. E o que a gente faz em resposta? A gente retrai ainda mais o orçamento e a capacidade da política ambiental de fazer esse controle. Ou seja, a gente está caminhando por uma crise ambiental permanente. As pressões sobre o meio ambiente e sobre os recursos naturais aumentam, mas a capacidade de resposta em termos de orçamento e pessoal para a área ambiental é reduzida. Os ganhos de emprego e renda por essa atividade predatória são pífios ou negativos, e os custos fiscais são crescentes. Descaso ambiental cada vez aumenta mais o passivo fiscal. E aí a gente tem o quê? Um problema de necessidade de reverter essa tendência. Como? Através de uma nova forma de organizar a economia. Microeconomicamente, através de quê? De regulação. A gente chama da internalização das externalidades, a adoção do princípio do poluidor-pagador. Estamos tendo uma reforma fiscal que deveria ter o quê? Uma cobrança do carbono embutido. Infelizmente, não vai ocorrer, mas isso está ocorrendo nos países envolvidos. A ideia do pagamento por serviços ambientais, na qual quem age e protege o meio ambiente recebe, pago por quem? Por quem vai se beneficiar disso. A gente pensa muito nos mercados de crédito de carbono, mas temos espaço hoje no Brasil com os mercados de cotas de reserva ambiental, que são uma forma pela qual você pode implementar a recuperação da vegetação nativa pela legislação florestal. E a ideia da cobrança pelo uso da água, que pode ser socialmente progressiva. Basta estabelecer tarifas de acordo com a categoria social do agente. As políticas de compra das entidades públicas, uma prefeitura, um estado, o governo federal deveria se preocupar com o que está comprando, porque a capacidade de compra, tanto de governo quanto das empresas privadas, pode induzir muito para um avanço da ecoinovação e das atividades limpas. A gente tem que reverter essa especialização crescente em produtos sujos, da economia cinza, que tem esse problema também de sofrer perda ao longo do tempo de preço, porque ele cai de valor em relação a um produto de tecnologia, e mudar o comportamento de consumidores e incentivar a certificação. Por outro lado, a gente também precisa pensar macroeconomicamente.
políticas macroeconômicas têm efeito sobre a questão ambiental. Então, a política monetária precisa levar em consideração o horizonte temporal. Precisamos incentivar financeiramente atividades de longo prazo que favoreçam a sustentabilidade. E, ao mesmo tempo, a política fiscal tem um papel gigante, como penalizando as atividades predatórias e beneficiando as atividades que a gente pode avançar, através de tributação verde e outras formas de implementação do princípio do poluidor, usuário, pagador. Finanças verdes é importante, a gente precisa diferenciar os tais títulos verdes, ou seja, as pessoas precisam parar de adquirir qualquer tipo de ativo financeiro. No que eu vou guardar os meus recursos financeiros? Qual vai ser a aplicação financeira que eu vou fazer? Você tem que perguntar quem é que vai usar esse recurso. E que é a ideia do título verde? Eu crio condições favoráveis para as ações privadas que vão no sentido que a gente deseja e eu crio situações desfavoráveis para as situações que a gente não deseja. E criar uma penalização financeira pela responsabilidade socioambiental das ações que são tomadas. Isso é fundamental, incluindo o agente financeiro. Tá? Dentro do campo da ciência econômica, essa área da valoração tem crescido de importância por uma razão muito prática. Por quê? Porque na elaboração de um projeto, seja um projeto de natureza privada, seja um projeto de natureza pública, a gente precisa identificar adequadamente os benefícios e custos que são envolvidos nesse projeto. E a tendência que existe é de considerarmos apenas os elementos que são monetizados, ou seja, qual vai ser a receita financeira que esse projeto vai gerar e qual vai ser o custo financeiro desse projeto. E a gente tende a ignorar os elementos não monetizados, que são igualmente importantes para a economia. Então, para dar um exemplo, eu vou falar aqui de uma área que nós temos trabalhado bastante, que é a importância econômica das unidades de conservação. Né? A gente tem buscado, através de diferentes técnicas de valoração econômica, estabelecer parâmetros para mostrar como a existência de um parque, de uma floresta, é muito superior ao uso alternativo que aquilo teria, por exemplo, como pastagem. Como? Verificando não apenas o que se perde ao impedir que haja pastagem ou cultivo, e esse é o discurso que hoje vocês vão encontrar o tempo inteiro, não só no Congresso Nacional, mas em todos os legislativos subnacionais desse país, né? Ao invés de considerar que você está impedindo a expansão da agropecuária, ou você está impedindo a expansão da mineração ou da geração hidrelétrica, tá? A gente está apenas comparando isso com o que a gente perde quando a gente deixa de ter aquele espaço voltado para a conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. E, por fim, para concluir, a gente precisa de indicadores, a gente precisa de métricas. E, nesse espaço, a economia tem avançado um pouco. Fiz referência já às contas econômicas ambientais do IBGE. Recomendo que façam uma visita. Já é um primeiro avanço na esfera nacional de termos contas públicas ambientais, mas na esfera local fazer o que a gente chama de valoração econômica dos serviços ecossistêmicos ou das perdas ocasionadas pela ruptura nos fluxos desses serviços, que nada mais é do que um estabelecimento de métricas de importância. E o que não é uma mercantilização da natureza. Muito pelo contrário, é fazer uma cobrança adequada àqueles que hoje sim se apropriam de forma gratuita e predatória do espaço comum. Eu deixo para vocês aí uma série de links e sugestões de bibliografia e estou à disposição de vocês lá no Instituto de Economia. Muito obrigado. Na aula de hoje, vimos que a transição da economia clássica para a economia verde é fundamental, não apenas por questões ambientais, mas pela própria estrutura financeira, social e ecológica. Essa tendência tem se manifestado em diversos setores, mas precisamos de políticas públicas para garantir os incentivos e a aplicação das técnicas desenvolvidas. Na próxima aula, falaremos sobre algumas dessas políticas aplicadas à mitigação e à adaptação da sociedade frente às mudanças do clima. Até lá!